Então, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Sorveteiro Investidor, né? Nesse canal aqui nós falamos de investimento, falamos de negócios, contamos um pouco da nossa trajetória e da nossa vida pessoal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí por que nós saímos do CLT. Tanto eu quanto a minha esposa, né? Nós trabalhávamos ambos em regime de CLT. E há alguns anos já a gente parou, a gente saiu desse regime aí. Faz mais ou menos uns 19 anos, né, que eu pedi as contas da empresa para se dedicar, né, a cuidar do meu filho. E foi aí que eu comecei a trabalhar, né, no caso de comprando, vendendo, né. Eu trabalhei em mexer com roupa na época, né, e aí de lá para cá eu nunca mais voltei a ser CLT, né. Abri uma empresa, né, algum tempo atrás, e até hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhado assim, no caso, como autônomo. E também o que levou mais a gente sair, né, foi os baixos salários pagos, né, hoje em dia. Aí, né? A gente trabalhava em mercado, né, tanto ela quanto eu. A gente trabalhou muitos anos em supermercado, né, e o salário é muito baixo. Mal dava para se manter, entendeu? Mal dava para se manter a casa funcionando, com tudo que era necessário. E ela resolveu sair primeiro, né, veio tomar conta do nosso filho. Aí eu continuei ainda trabalhando um pouco mais, depois mudei de empresa, fiz alguns cursos, me aperfeiçoei e depois saí também, saí do regime CLT também. Só depois que nós saímos do CLT que nós fomos começar a ver alguma evolução, entendeu? Porque até então a gente trabalhava, comia, dava mal para comer, não dava para se alimentar muito bem, era um negócio meio complicado, entendeu? O salário era baixo, eu entendo que é o que a empresa podia pagar, mas não vai amenizar a situação, né? A situação era ruim, o salário era pouco e mal dava para se alimentar direito, ter uma vida digna, né? E né, nessa procura dessa vida digna aí, eu resolvi sair do CLT e começamos a empreender. Aí a gente montou uma loja de roupa, aí depois da loja de roupa a gente foi para a sorveteria, aí depois foi para a loja de salgado, ao longo disso todo, estou resumindo aqui, mas ao longo de 10 anos aí foi esse o ramo que a gente passou. Quando eu saí do CLT, né, eu fiquei 2 anos ali, né, procurando, né, pedindo uma direção para Deus, e aí por acaso a gente foi para São Paulo, comprou uma roupa com o Marcelo, que aqui quase não tinha loja, né, com a numeração daquela Pusai, né. É roupa para gordo, né? Eu, como eu sou um pouco avantajado, né? Então a gente não acha muita roupa muito fácil. Aí a gente foi, né? Nessa procura das minhas roupas, a gente viu que era um bom negócio de começar a empreender. A gente foi, aí a gente começou a ver o preço, e nessa época, né, eu pedi as contas para me dedicar realmente ao meu menino, que na época ele tinha 3 anos de idade, e ali eu vi uma oportunidade, né, quando eu fui para a região ali do Brás, eu vi uma oportunidade de empreender, né, de comprar e vender, de trabalhar em casa mesmo. Foi assim que eu comecei. Né? Uma oportunidade de multiplicar o seu dinheiro, né? Que o investimento nada mais é do que isso aí. É um meio de você multiplicar o dinheiro que você já tem. É verdade. Aí o que acontece? Eu peguei, a gente não tinha muitas condições na época, eu iniciei, né, no caso, com R$500, né? Eu olhei os preços das roupas, a gente comprou as roupas deles, e depois eu vi, né, uma oportunidade de poder comprar o produto e vender. Voltamos lá e aí eu comecei a mexer, primeiramente com roupa infantil. Né? Ali eu comprava aqueles conjuntos, que naquela época eu pagava acho que uns R$12, né? E ali eu comprei, quando eu comecei a ser empreender, eu gastei R$500, né, em roupas, e ali eu comecei a trabalhar por conta, empreendendo, sempre empreendendo. Agora, para lembrar que esses R$500 foram há muito tempo, não é agora, foi há muito tempo. Faz anos. R$500 valia outra coisa. O R$500 daquela época valia como se fosse os 2.000 hoje. Isso. Entendeu? Aí, foi como a gente começou a loja de roupa. Isso, aí eu comecei ali, né? Peguei esses 500, fui lá e comprei. E esse dinheiro, esses 500 multiplicou para 1.000. Né? Eu tinha uma margem de lucro 100%. Né? E ali foi. Compramos o balcão. Começamos a comprar o provador, né? De roupa. Foi tudo com o dinheiro da loja, para quem começou com R$500. Né? O que acontece? Aí depois a gente começou também a comprar alguns brinquedos também, que eu mexi com brinquedo, mexi com roupa, e sempre ali empreendendo. Então, pessoal, voltando a falar para vocês, como eu ia dizendo, nós tínhamos uma loja, né? E a gente começou na sala da nossa casa.
a casa que a gente morava, a gente tinha 3 cômodos e uma garagem. E nós reduzimos um cômodo. Dá para ver como é que a gente tem que fazer algum esforço na vida para ter as coisas. Nós tiramos a nossa sala e fizemos a nossa loja na sala, onde minha esposa, a gente colocou o provador, colocou o balcão na sala, né? E a gente ficou morando só em um quarto e uma cozinha durante um bom tempo, até a gente começar a melhorar a situação financeira. É verdade. Aí foi ali que eu comecei, né? Ia para São Paulo, ali eu comprava as roupas, ali, né? Comprava aqueles conjuntos infantil, começou com os conjuntos infantil, depois eu já fui mudando para adulto, né? Taquetel, regata, essas coisas, né? Blusas, aquelas blusas femininas também. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma. Tiramos a sala e fizemos a loja. Né? Porque naquela época eu precisava de trabalhar. Né? A gente precisa de trabalhar para ganhar dinheiro. E foi assim que eu comecei a empreender. Então, pessoal, falando né? Então, foi assim que eu comecei a empreender. Né? Eu comecei a vender roupas, depois eu vi uma oportunidade a mais, para ter uma fonte a mais de renda. Tinha muitas crianças na época na rua brincando e não tinha comércios, pessoas vendendo doces. Eu resolvi também botar uns doces na loja e também entrar com uns picolé, fazer uns picolé caseiros para complementar a renda, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar como empreendedora. E desde quando a gente começou nesse ramo, né, que a gente começou vendendo roupa, vendendo casaco na época de frio, no calor a gente vendia roupa que era a tendência do calor, né, e no frio a gente trabalhava com roupa de frio, que é lógico, né, no frio eu vou vender casaco, blusa, a gente vendia tudo isso aí. E desde essa época para cá, nunca mais a gente parou. Por quê? Porque nós descobrimos o poder aí da multiplicação, você pegar o seu dinheiro e multiplicar. Sempre que a gente começou com 500, depois voltou 1.000, depois levou 1.000, voltou com 2, depois com 4, entendeu? E assim vai indo. E assim, desde essa época para cá, nunca mais a gente parou. A gente sempre procurou aumentar nossas fontes de renda, né? Isso que eu falo, você diversificar a sua fonte de renda. A gente vendia roupa, depois paramos com a roupa, aí nós... Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, é sempre bom a gente variar e diversificar nossas fontes de renda, né? Hoje no caso, hoje nós trabalhamos com sorvete, né? No ramo de gelados, né? Comidas geladas, sorvetes, salgados. Nós trabalhamos nesse ramo hoje. E além desse ramo, ainda tem o meu trabalho que eu faço por fora, que eu sou técnico, ainda exerço a minha profissão ainda. E quando a minha ausência, é a minha esposa que fica tomando conta da loja. Isso. Então, pessoal, voltando ao assunto, atualmente nós trabalhamos com picolé, açaí, sorvete e os salgados, né? Uma loja física e também tem a loja online, que é no iFood, né? E assim a gente sempre procurando empreender, sempre procurando multiplicar o dinheiro, né? E principalmente a dedicação, né? Quando se trata de empreendedorismo, é você se dedicar ao seu comércio, né? E sempre procurando fontes de renda, né? Que possa ser acrescentada, né? Nas nossas vidas. É isso aí, é muito importante você multiplicar o que você tem, entendeu? A gente vê muito falar, até na Bíblia, né? Fala-se muito da multiplicação. Jesus multiplicou os peixes, os pães, e a gente vê muito, a Bíblia fala muito sobre multiplicação. Nós somos cristãos, então a gente aprende muito com a Bíblia. A Bíblia também ensina muito pra gente aí a questão da multiplicação. Eu sempre falo que quando você empreende, né? Às vezes você não pode, se você procurar ter outros empreendimentos, é bom, porque eu sempre falo que o picolé é uma fonte de renda que a gente ganha, açaí é uma outra fonte, o sorvete também, e hoje a gente também se dedica aos salgados, né? De festas, que também agora é uma nova fonte de renda para nós, para quem trabalha com empreendedorismo, entendeu? Então, o vídeo de hoje foi isso aí. Se você gostou, quer aprender mais com a gente como multiplicar o seu dinheiro, né? O que vai fazer você mudar a situação é o seu trabalho, é o seu esforço. Não fica acreditando em promessas milagrosas aí, coisa mirabolante, você vai comprar um cursinho ali, vai ver, e meia hora, e um ano depois vai estar rico. Isso aí é história. Mentira, não funciona. O que funciona é realmente o trabalho árduo, o trabalho duro. Eu sei que muita gente não gosta, infelizmente não posso fazer nada, né? Mas o que vai funcionar é isso aí, a constância, o trabalho firme, o trabalho forte aí, empreendendo, não fazendo coisa errada, né? Procurando sempre ir pelo caminho certo, é o que vai mudar a sua história, é isso. Você ficar acreditando aí que vai comprar algum curso que vai mudar a sua vida, isso é mentira. Jamais vou oferecer isso aqui. Estou começando um canal agora, falando de investimento,
O negócio aqui, estou contando o que funcionou pra gente, que está funcionando pra mim, pra minha esposa. Não estou aqui para enganar ninguém, entendeu? Jamais você vai ver eu vendendo alguma coisa nesse canal aqui, entendeu? Que prometendo para você que vai ficar rico com pouca coisa. Isso aí, tem muita gente vendendo, muita promessa e na verdade você não vai conseguir nada com isso aí. Quando se trata de empreendedorismo, exige, né, de nós que empreende uma dedicação, principalmente no trabalho que a gente faz. Né? Faz toda a diferença. São muitas horas de trabalho, entendeu? A gente trabalha muito, tem resultado, tem. É melhor que o CLT. O CLT tinha hora de entrar, mas a gente tinha aquela vida ali regrada, entendeu? Aquele negócio muito contadinho. Você não tinha mais que aquilo. A gente nunca pôde fazer uma boa viagem quando era do CLT. Já o ano passado, só contar um pouquinho para vocês, a gente conseguiu viajar. Conseguimos fazer 2 viagens no mesmo mês, entendeu? Fomos visitar Santa Catarina, fui para Minas Gerais, fui para o Parque do Beto Carreiro, coisa que no CLT a gente não conseguia, porque eu ficava 2, 3, 4 anos sem visitar minha mãe porque era assalariado. Mal dava para. A verdade era essa, mal dava para se alimentar o que a gente ganhava. E quando eu passei para o empreendedor, quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo, né, eu vi que quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. E o dinheiro fica todo para mim, não fica para a empresa. Entendeu? Então, quem determina o seu salário sendo empreendedor é você. É verdade. Obrigado por assistir nossos vídeos. Até o próximo. Quem gostou, no canal, se inscreve. Até o próximo. Tchau.